Oi pessoal, agora a gente está começando com outro conteúdo na matemática, chamada fatoração. Fatoração significa transformar em um produto. Então, fatorar um polinômio é a gente pegar esse polinômio e transformar ele numa multiplicação de dois ou mais polinômios. A primeira fatoração que a gente vai conhecer é fator comum, também conhecido como fator comum em evidência. Nesse caso, nós vamos pegar esse polinômio e transformar ele numa multiplicação. Bem, fator eu sei que é transformar numa multiplicação. O que seria comum? Comum, como muitos sabem, é o que é igual. Então, nesse caso, fator comum em evidência. No primeiro exemplo, o que eu tenho de semelhante, de igual, em todos esses termos, o AX mais BX e o CX. Se você reparar, é o X. Então, o x é o fator comum deles. Então, o x eu vou deixar em evidência, deixar separado dele. E vou transformar agora numa multiplicação. Multiplico, vamos abrir o parênteses, porque na realidade o fator comum você volta a distributivo. Você transforma ele num produto notável, num produto em que seria feita a distributiva dos termos. Então, aqui nós vamos verificar x vezes o quê para me dar esse primeiro termo AX? A. Se não positivo, vamos repetir. X vezes o quê para dar esse segundo termo BX? B. Repetimos o sinal de mais. X vezes o quê para dar CX? C. Pronto. Fatoramos essa expressão numérica, essa expressão algébrica. Transformamos ela numa multiplicação de dois polinômios, mesmo sendo isso um monômio. Será que está certo? Vamos fazer a prova real só para conferir se eu fatorei certinho. Então, fazendo a prova real, vamos pegar a prova real, eu vou resolver essa distributiva para ver se me dá esse resultado que eu tinha aqui, tá? Então, a prova real, vamos fazer x vezes a, xa. Vamos lá? X vezes B, xB, mais x vezes C, xC. E se você reparar, elas são iguais. Só isso vai invertir as ordens, mas é a mesma coisa. Lembrando daquilo que eu falei para você, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, nesse caso, a fatoração dessa expressão é essa. Acabou. Isso foi apenas uma prova real que eu fiz, não há necessidade de fazer, tá? Um segundo exemplo, 5mx menos 5my. O que eu tenho de comum nesses dois termos? Se você olhar, você vai verificar que nós temos o número 5 e temos a letra M de comum. 5 e M. Então, agora, eu não tenho mais nada de comum, eu vou efetuar uma multiplicação, abrindo um parênteses. Como tem dois termos aqui, terão que ter dois termos aqui dentro do parênteses. Então, 5m vezes o que para dar esse primeiro termo? 5mx. X. Certo? Sinal negativo, sinal negativo. 5m vezes o que para dar 5my? Y. Ok, pessoal? Fatorei também essa expressão algébrica. 5m vezes x menos y. Daí a fatoração do fator como evidência. Vou fazer a prova real dessa também, só para você verificar que está certa a fatoração. Então, vamos pegar a prova real. 5m vezes x, 5mx. Sinal negativo, mais ou menos menos. 5m vezes y, 5my. Está aí fatorado a expressão 5mx menos 5my. Pode ver que o resultado deu o mesmo na hora que eu fiz a distributiva. Ok, pessoal? Então, daqui a pouco vem o segundo tipo de fatoração. Tchau, tchau. Bem, pessoal, antes de entrarmos no nosso segundo caso de fatoração, vamos dar mais um exemplo de fator comum, tá? Esse é o exemplo 6. Aqui nós temos 6x à quarta menos 12x ao cubo mais 18x ao quadrado. Diferente dos dois exemplos, que estava claro qual seria o fator comum, quando acontecer isso, tá, você verifica que 6, 12 e 18, uma coisa nós vamos fazer, tá? Lembrando que se tiver números, nós vamos voltar ao nosso sexto ano e com cada número nós vamos fatorar, como a gente fatorou no sexto ano, tá? Lembra disso? 6 dividido por 2 dá 3, 3 dá 1.
Pronto, vamos fazer com 12. 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1, certo? E vamos ao 18. 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. O que nós temos de comum nessas três fatorações? Nós temos o 2, que tem os três números, e nós temos também o 3, que tem os três números, certo? Então, nesse caso, o fator comum é o 2 vezes 3. Esses dois números aqui, 2 vezes 3, 6. Pronto, já sabemos que de número o fator comum é o 6. E de letra, nós temos x a quadro, x a terceira e x ao quadrado. Sempre que acontecer isso, que nós tivermos uma mesma variável com diferentes expoentes, o fator comum sempre será o de menores expoentes. Nesse caso, o x ao quadrado é o fator comum. X ao quadrado, fator comum. Bom, não temos mais nada de comum, vamos fazer o que a gente fez no anterior. Vamos multiplicar, abrir um parênteses e vamos colocar os três termos aqui. Se tem três termos, terá que ter três termos dentro do parênteses. Então, 6 vezes o que para dar 6 é 1. X vezes o que para dar x ao quadrado? X a quadro. X ao quadrado. Ok? Vamos fazer a prova real para vocês verificarem depois. Sinal negativo, sinal negativo. 6 vezes o que para me dar 12? 2. X ao quadrado vezes o que para dar x ao cubo? X. Mais 6 vezes o que para dar 18? 6 vezes 3. X ao quadrado vezes o que para dar x ao quadrado? X ao quadrado já é x ao quadrado. Então, nada. Acabou aqui. Ok? Essa é a fatoração dessa expressão. Vamos só fazer a prova real para a gente conferir. Então, prova real. Prova real nada mais é do que fazer a distributiva para ver se a gente encontra essa expressão algébrica que a gente tinha no início. Então, 6 vezes 1, 6. X ao quadrado vezes x ao quadrado, repete a base, soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Pode ver que já deu o primeiro termo, certo? Sinal negativo, tá? Mais com menos, menos. 6 vezes 2, 12. X ao quadrado vezes x, repete a base, soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Pode reparar que também já deu. E finalizando o último termo, vamos colocar o sinal positivo. 6 vezes 3, 18. X ao quadrado não tem x ao quadrado, copio. Pode ver que deu isso. Então, a nossa fatoração desse último fator comum ficou esse daqui. 6x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 2x mais 3. Ok, pessoal? Agora sim, entendeu? Curta, dê seu like. E vamos a seguir com o nosso segundo caso de fatoração. Nosso segundo caso de fatoração, agrupamento. Ok, pessoal? Até mais.